Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32, que nos diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O que é mais lindo dessa mensagem é que eu já gravei um devocional falando sobre o mar, falando sobre a tempestade. E ontem, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, o Senhor me trouxe de novo para falar sobre tempestade, para falar sobre medo, para falar sobre fé, para falar sobre vida espiritual. Você sabe por que Jesus foi ter com os discípulos na quarta vigília da noite, ou seja, na madrugada? Porque o Senhor Jesus escolheu a hora mais improvável para poder falar com os seus discípulos. Porque nem sempre quando a gente diz que confia no Senhor, nem sempre quando a gente diz que está na presença do Senhor e que crê no seu melhor e na sua vontade, a gente confia. E o Senhor Jesus prepara a hora do medo, que é a hora da madrugada, para nos encontrar. Você sabe por que a noite ela é tão temerosa? Você sabe por que a madrugada é tão temida e ninguém quer encontrar Jesus na madrugada? Você sabe por que a madrugada é a hora que dá mais medo? Porque na madrugada acontece uma batalha espiritual. E se você não tiver com a sua vida espiritual preparada, você não sabe para que lado olhar. E é por isso que Jesus foi no meio das águas naquela madrugada, na quarta vigília da noite. É por isso que o Senhor Jesus andou sobre as águas e ele sabia qual seria a reação de Pedro. E por isso que ele falou: Pedro, sou eu, não tenha medo. Mas Pedro e os outros discípulos gritaram e tiveram medo. E chegaram a pensar que era um fantasma. Mestre, se és tu, então manda-me ir ter contigo. Então vem, Pedro. Vem. Que eu vou te mostrar que eu não trabalho da forma que você pensa. Que eu vou te mostrar que é na madrugada que eu apareço. Eu vou te mostrar que quem faz o vento e as ondas do mar sou eu. E se eu quiser que eles se agitem, eles vão se agitar. E quando eu disser para eles pararem, eles vão parar. Porque eu que estou dentro do barco, eu que durmo no barco, eu que tenho o controle do barco, eu que tenho o controle do vento e do mar. E por que você tem tão pouca fé? E quem tem o controle de tudo sou eu. E quando Pedro olhou para baixo, ele duvidou. Porque quantas vezes a gente está no meio do mar e a gente olha para baixo? Quantas vezes a gente tem medo do vento? Quantas vezes a gente se questiona? Mas a Bíblia deixa uma coisa muito clara, lá em Marcos. Que quando Jesus dormia na polpa do barco, ele estava sobre uma almofada. E sabe o que significa isso? Jesus não estava dormindo. Mas Jesus teve uma atitude de conforto e descanso.
estava sobre a almofada, descansando. Jesus não tinha medo do mar, Jesus não tinha medo da noite, e Jesus muito menos tinha medo da tempestade. Mestre, o Senhor não se importa, Jesus, que este vento está tão grande e que o mar vai avançar o nosso barco e vamos todos morrer. Mas eu sou e não preciso de ninguém para dizer quem eu sou. Eu venci a morte no terceiro dia. Eu tomei as chaves do inferno. Eu que ressuscito dentre os mortos. Então aquieta-te, este mar. Aquieta-te, ó vento. Porque quando eu mando, todos têm que obedecer. Mas sabe por que Jesus convidou os discípulos para atravessarem para o outro lado? Porque quando o Senhor Jesus convida a gente para atravessar no meio do mar, e Ele escolhe o tempo impetuoso, Ele escolhe a tempestade, Ele escolhe o vento, Ele está dizendo para a gente que situações difíceis moldam a nossa vida espiritual, que situações complicadas nos elevam a um novo nível espiritual, que noites na madrugada não são para causar medo, mas para nos elevar espiritualmente, que quando o inimigo vier nos amedrontar, nos colocar medo e nos colocar pressão, nós não temos que olhar para baixo e duvidar, porque a gente não vai afundar. Quem está na nossa frente é Jesus, Ele tem o braço forte. Na Bíblia também diz que o choro dura uma noite, que as lutas na madrugada duram uma noite, mas a alegria vem no amanhã, a alegria vem na quarta vigília, que é da madrugada até o amanhecer, a alegria vem quando você passar pro outro lado do mar, a alegria vem quando você se perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tira todos os medos e todos os empecilhos? Quem é este que usa o mar e o vento e a tempestade e a madrugada para fazer coisas improváveis? E este é Jesus, o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, que gosta de coisas improváveis, que usa situações que não tem nada a ver para fazer coisas diferentes, que usa situações de medo para moldar a nossa fé e que nos leva até o meio do mar e que nos chama para atravessar e que nos pergunta por que temos pouca fé, se só é preciso a fé do tamanho de um grão de mostarda para dizer para este monte: mova-se para outro lado e ele se moverá, e nos pergunta por que você não confia, por que você duvida, por que você não acredita, se eu que estou atravessando no meio do mar. Quando eu penso que eu já conheci Jesus, eu vejo que não conheço nem um terço de quem Ele é. E que quando a gente entrega o controle nas mãos de Jesus, você não pode temer. Sabe, hoje o Senhor quer te encontrar, não para te trazer uma bênção material, mas para te trazer uma bênção espiritual. Lembra? Um tesouro que a fuligem não corrói, um tesouro que ninguém pode roubar de você. O Senhor quer te convidar a atravessar para o outro lado do mar. O Senhor quer te convidar para orar nas madrugadas. O Senhor quer te convidar para te conhecer. O Senhor quer te convidar para que você o conheça no secreto, no oculto. O Senhor quer te convidar para fazer de você uma pessoa de fé, para que você resista às tribulações que virão e às tempestades que estão se passando no mundo espiritual. Então hoje você não vai olhar para baixo, você vai erguer a sua cabeça,
porque o Senhor é que está à sua frente, te segurando e dizendo para você: homem de pequena fé, por que você teme? Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.